Então você quer ser foda. Passa o dia procurando hacks e fórmulas para melhorar a sua performance, tanto na academia, tanto nos estudos, tanto na interação. Bom, eu era exatamente assim. Passava o dia no TikTok vendo conteúdo sobre autodesenvolvimento e já achava que estava sendo produtivo. Me achava diferente de todo mundo só por conta disto. Porém, na realidade, eu só estava como todos os outros usuários daquele aplicativo. Estava preso pelo algoritmo que me recomendava o conteúdo que eu tinha mais interesse naquele momento. O louco é que eu achava que estava progredindo só por ver conteúdos do David Goggins sobre motivação, sobre dinheiro, porém no fim eu no máximo só ia pra academia e já achava que isso era o suficiente. Já me achava o rei da disciplina e julgava todo mundo que não treinava. Só que na verdade é que ir à academia é o mínimo que você pode fazer e tu faz meia boca ainda. E segundo a filosofia de David Goggins, você tem que estar em real desconforto para conseguir progredir de verdade. E isso não significa só ir à academia, e sim chegar na Betina, e sim estudar mais de 4 horas por dia, detalhe, estudar de verdade, sem distração e sem ficar com sono, e sim também interagir com o público, e sim focar no seu negócio, no seu projeto. Ah, mas Mendes, eu não tenho tempo suficiente para isso. Então fica aí, fingindo que tá progredindo e depois se ferra toda na vida e vai ficar se perguntando por que as coisas não dão certo comigo. É lógico que não dá certo, né? Ah, você não se mexe, você não progride de verdade, fica aí só perdendo tempo nas redes sociais. Eu estando nessa procura de hacks de produtividade, descobri que existe um estudo chamado neurociência, que é o estudo de como o seu cérebro e o sistema nervoso funcionam. Ele controla tudo, desde os seus pensamentos e emoções, até como você aprende e reage aos desafios da vida. Agora, para deixar isso mais fácil de entender, pensa no cérebro como um celular. Quando você compra um novo celular, no caso, ele vem com as configurações padrões, certo? Mas você pode baixar novos apps, ajustar as preferências e até melhorar o desempenho dele. E bom, o nosso cérebro ele é basicamente do mesmo jeito, onde você pode atualizar sua mente para aprender melhor, para se concentrar mais, ter mais disciplina e controlar melhor as suas emoções. E claro, o contrário também vale, certo? Indo mais a fundo nessa área de estudo, eu encontrei um cara chamado Eslen Delanogari, que basicamente ele é um psicólogo onde ficou muito famoso aqui na internet nos últimos anos, através de participações em podcasts, como por exemplo ele já foi no Flow Podcast, onde a galera amou ele por sua simples e humilde didática de explicar como o seu cérebro funciona e como ele se comporta através de vícios, como por exemplo, com pessoas que sofrem transtornos mentais, como ansiedade e também a depressão. Eslen Delanogari fez sua graduação no interior do Rio Grande do Sul e até o 5º período da faculdade ele basicamente não estudava, ele só fumava maconha, bebia por um caralho, fumava muito cigarro, inclusive teve uma doença chamada bronquite pulmonar, onde ele tossia até sangue. E a partir do 5º período da faculdade, o Eslen descobriu que ter conhecimento o faria ter mais relevância em meio à sociedade. Ou seja, para ele se encaixar num grupo, ele não precisava mais encher a cara para parecer um cara popular. Ao invés disto, o pessoal da universidade começou a admirá-lo por conta do seu conhecimento. Eu gosto de dizer que, em outras palavras, Eslen ia comer mais mulheres e iria se popularizar melhor caso fosse mais inteligente, sendo assim um dos seus maiores motivos para começar a levar o estudo a sério. A história de Eslen Delanogari é muito emocionante e superadora. Quando ele ingressava na faculdade, a condição financeira dele era tão pouca que ele utilizava a mesma calça por meses e passava apenas um perfume nela e ia para a faculdade, igual um louco mesmo. Ele também deixava cair sem querer papéis higiênicos do banheiro da faculdade em sua mochila para que ele pudesse usar na sua própria casa. O sucesso de Eslen tem muito a ver com a conexão que ele criou com o pessoal que faz a faculdade e sofrem as mesmas coisas que ele sofria naquele tempo, onde ele era um estudante preguiçoso, não se importava com nada, era um sedentário, fumava o dia inteiro e etc. Já hoje em dia, Eslen é um cara muito bem sucedido. Por exemplo, quem via ele na época da faculdade nunca esperava que ele ia se tornar o cara que se tornou hoje, sendo uma influência na neurociência, já ajudou milhares de pessoas e brasileiros a prosperarem e entenderem como a vida funciona como um todo. Eslen tem uma trajetória linda, porém, o seu grande sucesso foi o seu treinamento chamado Reservatório de Dopamina, que conta com mais de 190 mil pessoas. Lá ele ensina como, através de estudos científicos baseados na neurociência, você pode deixar de ser um fracassado, assim como ele na faculdade, e transformar a sua vida através de hábitos bons, através do conhecimento, através de exercícios
físicos e através do trabalho. Eu me lembro claramente do dia em que eu decidi mergulhar de cabeça no treinamento do Wesley. Eu estava cansado das fórmulas batidas e das promessas vazias que a indústria do desenvolvimento pessoal sempre oferecia. Quando comecei o curso, fui surpreendido por uma metodologia que falava diretamente comigo, falava diretamente com a minha essência, onde abordava as técnicas de reprogramação mental, exercícios de autoconhecimento e estratégia para transformar a dor em prazer e também em sucesso. Cada aula era um convite para quebrar paradigmas meus e resgatar o poder inexplorado do que habitava dentro de mim em si. Sendo assim, nos últimos meses eu juntei as melhores aulas aqui do reservatório de dopamina e com minha péssima didática eu irei explicar o mínimo sobre o seu cérebro para que você possa dominá-lo e não ele lhe dominar. Mas antes eu tenho 2 avisos. O primeiro é que eu não sou nenhum especialista, sou só um cara que gosta de estudar e compartilhar esses estudos que eu estudo. E no caso, eu compartilhar minhas experiências com vocês. A segunda coisa é que eu não estou sendo patrocinado para divulgar o treinamento do reservatório de dopamina, tá? Quem dera eu fosse, inclusive o Wesley patrocina nós aí. Para começar, vamos falar da aula 18, onde o Wesley aborda a neurociência dos vícios, ou seja, o que acontece dentro do nosso cérebro quando estamos viciados em algo. Por exemplo, ele dá o exemplo de quando você vê uma pessoa viciada em droga, muitas vezes as pessoas nem gostam daquilo. No caso, o drogado nem gosta de fumar aquela maconha. Mas por conta do vício, o cérebro precisa dela. Como assim? Isso não significa que a pessoa em si gosta daquilo. Por exemplo, você pode até perguntar para alguém que usa droga se realmente a pessoa gosta de ficar drogada e, por exemplo, ela ficar até agressiva e a sua família ir embora, o seu filho ir embora e não falar mais com ela, e ela provavelmente vai te responder que ela não gosta disso, né? Mas o cérebro dela é tão corrompido que ela precisa disto. Agora eu quero que você entenda que o nosso sistema de recompensa, ele é plástico, ou seja, ele é ajustável. E na prática isso significa que a pessoa que começa a fumar 2 cigarros por dia, aonde ela gera, digamos assim, 10x de recompensa, com o tempo esses 2 cigarros agora vão gerar 6x de recompensa. Então para a pessoa gerar de novo esses 10x de recompensa, no caso essa recompensa é a dopamina, ou ela aumenta a quantidade de substância, no caso de cigarro, ou ela vai para uma outra substância mais agressiva, que poderia ser, por exemplo, uma droga, uma cocaína, para que ela pudesse gerar esses 10x de dopamina novamente. E além desse problema de querer aumentar a substância, a pessoa que usa droga, por exemplo, não sente mais prazer em quase nada na vida, apenas em coisas que gera um pico de dopamina, tanto qual a droga que ela usa gera. Então, tipo, por exemplo, num almoço com a família, escutar uma música, isso até gera uma certa dopamina em nosso cérebro, mas nem se compara à dopamina que gera quando ela fuma aquela droga, aquele cigarro, aquela cocaína, por exemplo. Então a pessoa vive com muito tédio e busca ainda mais por drogas, no caso, para satisfazer o seu próprio prazer, gerando assim uma bola de neve em busca de cada vez mais droga, cada vez mais droga. Por isso que quem é muito viciado em droga, ela não consegue sair de jeito nenhum. Então aqui você vê o perigo, no caso, desse vício, e um vício, ele é determinado como uma doença crônica, ou seja, a pessoa que já foi viciada em alguma coisa, ela vai ter que pisar em ovos para sempre naquilo, pois o seu cérebro meio que já visitou o ápice da sua dopamina máxima e o cérebro sempre vai querer buscar esse ápice novamente. Então tu tome muito cuidado, tá? A maioria das pessoas buscam por essas dopaminas baratas ou porque elas estão muito entediadas e não conseguem lidar com o tédio, ou porque tentam fugir de uma dor, de uma realidade, como por exemplo, uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, que começou a fumar, começou a beber. Então, no medo de encarar essa dor, muitas pessoas buscam a substância dopaminérgica. Por exemplo, você que tenta fugir da realidade quando chega da escola, por exemplo, já vai direto pro videogame, já vai direto para as redes sociais. Tu tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar um vício tanto igual o cara da dopamina. E uma dica para tu sair desse vício é que o vício, ele é altamente associativo, ou seja, ele é gerado através de gatilhos. Como assim? O vício também é muito contextual, ou seja, pessoas, ambientes, lugares, épocas pode despertar você a fazer um comportamento de querer usar substâncias. Então é muito difícil você querer parar de usar álcool se você vai ao bar todo dia. Então, uma dica para se livrar dos vícios é parar de conviver nesses ambientes em que você é influenciado a cair no vício de novo, ok? E evite principalmente as pessoas que te influenciam nisso também. Por exemplo, eu era muito viciado em jogos e muito disso era porque o ambiente em que eu vivia falava só de jogos. Os amigos que eu tinha falavam só de jogos e influenciava muito para que eu continuasse nesse vício. A partir do momento que eu cortei essas amizades, hoje eu não sou tão mais viciado em jogos. Por exemplo, existe um estudo de uma mulher onde ela estudou veteranos que foram à guerra do Vietnã.
Vietnã. E lá no Vietnã existia uma heroína de altíssima qualidade. Então, por razões óbvias, os soldados se viciavam nesta heroína, pois lá era um ambiente extremamente estressante. Imagina como era, né? E era extremamente imersivo, e além de tudo isso, os soldados viam seus parceiros morrer na frente deles. Então era algo muito tenso. Porém, quando a guerra acabou, os soldados voltaram da guerra, apenas 5% deles continuaram usando aquela droga, ou seja, mudou o ambiente, mudou o estímulo, mudou o uso da droga, no caso a resposta que ele tinha. Então tome muito cuidado com o ambiente em que você vive. Mas afinal, qual que é o problema disso tudo? Lembra que o nosso sistema de recompensa ele é plástico, ou seja, você pode ajustá-lo? Então, você na segunda-feira toma uma latinha de cerveja, por exemplo, porque o dia foi estressado e tal. E na terça-feira tu toma um vinho pra dar aquela relaxada. Na quarta tu dá uma fumada. Aí tu lembra que seu sistema é plástico e ele começa a se adaptar a isso. Então daí quando você vê, na outra semana que vem, você começa a tomar 3 latinhas de cerveja. Você começa a fumar todo dia e talvez fume até no seu trabalho, coisa que tu não fazia antes, entendeu? E aí que vai indo, aí é o ápice da queda. Que daí tu vai chegar uma hora que quando você não ter aquela substância, você vai sentir muita falta, você vai ficar ignorante, você pode ficar até agressivo. E isso significa que você vai depender de uma substância para ficar de boa. Então, se você chegar até esse ponto, parabéns, você chegou ao ápice de uma pessoa viciada, ok? Então, a principal dica que eu coloco aqui, no caso o Wesley traz para nós, é cuidar do nosso ambiente. Então, essa é a principal mensagem da aula 18, tá? Por isso que agora a gente vai para a aula 15, que é onde o Wesley nos explica que não podemos ser loucos de querer fazer tudo de uma vez. Ou seja, você não pode querer ser o David Goggins e dar uma de maluco e correr 100 km de uma vez só sem nunca ter corrido antes. Isso prejudica tanto a sua saúde que, em casos extremos, pode ocasionar até em uma morte. Então, calma aí, guerreiro, não queira ser o David Goggins, que você não é, e vai com calma nos teus negócios, beleza? E para você entender essa aula, você antes tem que saber o que é homeostase e alostase. E para isso eu vou te explicar de uma forma simples. Por exemplo, imagine que a sua vida é como um videogame. Você está no nível 1, onde tudo é familiar e seguro. Este é seu modo de conforto, ok? Ou como os cientistas chamam, homeostase. Aqui você sabe exatamente o que esperar. Os inimigos são fáceis, os obstáculos são mínimos e você pode jogar de olhos fechados, de tão fácil que é o negócio. Mas para avançar no jogo, você precisa enfrentar desafios maiores. Então você decide entrar no modo aventura, conhecido como alostase. Neste modo, os inimigos já são muito mais fortes, os obstáculos já são muito mais complexos, muito mais difíceis, e você precisa se esforçar ao máximo para conseguir passar de fase. No entanto, é aqui que você coleta as melhores recompensas e ganha mais pontos de experiência. Nosso corpo e mente funcionam de maneira semelhante. A homeostase é o estado de equilíbrio interno que mantemos para funcionar bem. Por exemplo, se a temperatura do seu corpo ela aumenta, você começa a suar para você se resfriar. E se você se resfria, você treme para aquecer-se, ok? Assim funciona o corpo humano e esses são mecanismos naturais que nos ajudam a manter a constância necessária para a nossa própria sobrevivência. Contudo, a vida ela não é estática, a gente sabe disso. A gente enfrenta desafios constantes que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. No caso, a alostase é o processo pelo qual nosso corpo e mente se ajustam a essas novas situações, podemos dizer. É como quando você começa a se exercitar. Inicialmente, seu corpo não está acostumado, então você vai sentir um certo desconforto, vai sentir uma dor do caralho no outro dia e essas coisas. Mas com o tempo e com a prática, o seu corpo ele vai se adaptar, vai se tornar mais forte, mais resistente, aonde você não vai sentir mais aquelas dores que você sentia no início. Eu, por exemplo, quando comecei a academia, nos primeiros dias, eu já queria desistir, porque a primeira semana que eu fiz, estava doendo todo o meu corpo. Hoje em dia, já com mais de 1 ano de experiência, eu faço exercício e não sinto mais nada no outro dia, tá? O especialista Eslen Delanogari destaca a importância de equilibrar esses dois estados, no caso a homeostase e a alostase. Ele sugere que devemos sim nos aventurar fora da nossa zona de conforto, mas com uma certa cautela. Sair da homeostase e entrar na alostase de forma abrupta e prolongada pode levar a estresse excessivo e até lesões. Por exemplo, se alguém que nunca correu decide correr 5 km de uma vez, é provável que sofra com dores musculares ou até com lesões, pois seu corpo não está preparado para esse esforço repentino. A chave está na progressão gradual. Ao introduzir pequenos desafios e permitir que seu corpo e mente se ajustem, você expande gradualmente sua zona de conforto, que no caso é como esticar um elástico, ou seja, puxar demais de uma vez pode arrebentá-lo, então preste atenção nisso. Mas esticá-lo aos pouquinhos aumenta a sua flexibilidade. Essa abordagem não se aplica apenas ao
físico, mas também aos comportamentos e ao desenvolvimento pessoal, ok? Ao enfrentar desafios modernos e constantes, você fortalece sua resiliência e capacidade de adaptação. Por outro lado, evitar completamente o desconforto pode levar à estagnação, enquanto se expor a estresses internos sem preparo pode resultar em esgotamento. Portanto, o segredo aqui que eu quero que você encaixe na tua cabeça nessa aula aqui é a constância. Então, tu tem que se desafiar, tu tem que respeitar os seus limites, é claro, e tu tem que permitir-se crescer e adaptar-se, expandindo a sua zona de conforto de forma saudável e sustentável. Lembre-se que o desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua e cada pequeno passo fora da sua homeostase contribui para um crescimento duradouro e significativo. Lembrando que a homeostase é a nossa zona de conforto. No reservatório de dopamina existem muitas aulas boas, porém não posso trazer todas aqui nesse vídeo, né? Então o vídeo vai durar dias aqui. Com isso, mesmo eu não sendo patrocinado, peço que você conheça mais a fundo o treinamento do Wesley. Agora, indo para a aula 4, o Wesley fala sobre dinheiro. Nessa aula ele não entra tanto em neurociência, porém ele traz muitas dicas práticas para quem quer aumentar o seu faturamento, principalmente profissional. Naquela época, ele tinha apenas 500 assinantes no seu curso, tá? O reservatório de dopamina, que hoje conta com 190 mil. Então, isso é bem interessante, porque na época ele tinha só 500 assinantes e já estava dando dicas de dinheiro, porque realmente já estava tirando uma grana muito boa. E hoje, com 190 mil, ele tira uma grana muito maior. A primeira dica que ele dá é que se você presta serviço, como por exemplo, atende clientes, ele fala para a gente não ter medo de cobrar mais caro pelo serviço que a gente está prestando, tendo em conta que a demanda de clientes aumentou. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você é um psicólogo que atende 5 clientes no dia por R$100, faturando assim R$500 no total do dia, ok? Com base no seu crescimento e com certeza a demanda de clientes irá aumentar e, consequentemente, o trabalho também. Isso é um problema. Para que você não precise atender 10 clientes no dia para faturar R$1.000, é só você aumentar a consulta, que era R$100, para aumentar para R$200. Assim, a demanda ela vai diminuir, ou seja, os clientes vão diminuir, mas o seu esforço também vai diminuir. Então, você, ao invés de atender 10 clientes, você só vai atender 5 para faturar os mesmos R$1.000 que você faturaria com 10 clientes, entendeu? A outra principal dica que Wesley nos dá é para nos expormos. Sendo assim, você tem que dar a cara pelo serviço que presta. Por exemplo, mostrar seu trabalho aqui no YouTube, ou até no Instagram, no Twitter, no Telegram, essas coisas nas redes sociais no geral. Se ele não tivesse, por exemplo, se exposto na internet, hoje nós não o conheceríamos e ele provavelmente só seria um professor de qualquer faculdade federal espalhada aí pelo Brasil. No começo, Wesley nos mostra naquele vídeo que o seu primeiro curso lançado, ele faturou apenas R$1.200. E já no segundo curso, ele faturou somente R$300, que o fez desanimar muito e quase que ele desistiu já nessa época. Porém, o lançamento do reservatório de dopamina, que é seu atual curso, ele fatura, no mínimo, hoje em dia, R$8 milhões por mês. Detalhe, por mês. Que é algo muitíssimo assustador. Então hoje, quem não está expondo o seu trabalho aqui na internet está deixando muito dinheiro na mesa. Inclusive, veja o vídeo que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, onde mostro como qualquer pessoa pode ficar bilionária com o YouTube, ok? O Wesley, ele nos vende o seu conhecimento e seu tempo. Ou seja, ele pega conteúdos difíceis e vomita para nós de forma mascada e fácil de entender. Por isso que ele fatura tanto, esse é o segredo dele. E você pode fazer o mesmo, sabia? De forma que não prejudique ninguém, de forma honesta, igual ele faz, igual eu tento fazer aqui neste canal com vocês. Por isso, considere conhecer a minha newsletter no primeiro link da descrição, onde trago muitos conteúdos de valor, como o resumo do reservatório de dopamina. Eu resumo algumas aulas lá de forma gratuita pra galera. Só que eu encontrei um erro da aula 5 do Wesley, onde ele não cita que hoje o Brasil sofre na desvalorização da moeda. E você mesmo não entendendo nada, porcaria nenhuma de economia, sabe que as coisas no mercado estão cada vez mais caras, sabe que o dólar já chegou a R$6 e sabe que o colapso da moeda está chegando ao fim, principalmente do real brasileiro. E sabe o que isso significa? O seu poder de compra está acabando e, consequentemente, a segurança da sua família corre perigos de sofrer com um parasita chamado Estado. Porém, hoje existe uma forma de se proteger que se chama Bitcoin. Mas melhor do que comprar Bitcoin é entender o que você está fazendo e como você irá se proteger e proteger a sua família do Estado. Wesley não cita, mas eu dou aqui a minha principal dica nesse vídeo, que é você estudar essa porcaria chamada Bitcoin. E na internet você consegue encontrar tudo de graça, ok? Porém, na descrição vou deixar um curso que vai facilitar o seu caminho
da sua liberdade financeira, onde não vou te prometer gatilhos mentais, não vou encher tua cara de promessas mirabolantes que você vai ficar milionário, que isso não é verdade. Só tô tentando monetizar de forma honesta e te ajudar de forma simples e clara para que você entenda de uma vez por todas essa moeda e como ela vai proteger você do Estado. Agora, se você é um assinante do RD, deixa aí nos comentários as 3 melhores aulas que mais te impactou no reservatório de dopamina, que no futuro eu posso fazer resumos nesta aula e vou postar na minha newsletter. E lembrando que a minha newsletter está aí na descrição do vídeo. Agora, se você quer entender como o jogo do YouTube funciona, clique nesse vídeo e eu te vejo lá em alguns segundos. Eu sou o Mendes e a última mensagem que deixo é em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação das suas mentes para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.